os dízimos, as ofertas e as esmolas, né? O que é que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender o que é que são essas contribuições, né? Que eu tenho já falado, as contribuições no Velho e no Novo Testamento, e por que que você deve contribuir, que benefícios você tem ao contribuir a fazer isso, né? Primeira coisa, o que são contribuições é o nome que eu utilizo para os dízimos, para as ofertas, para as esmolas, e que você pode entender também de uma outra forma, que é o seguinte, né? Como tentei fazer numa frase o que é que significam as contribuições, e nada mais é do que o ato de dar, uma ação, né? De você entregar o quê? Uma coisa, de você prestar um serviço a alguém, seja ela pessoa física, seja pessoa jurídica, com o objetivo de melhorar esse bem-estar. Então, é um termo, quando eu vou explicar no termo mais claro, né? Mas quando eu vou falando dele, hoje vai ter aula sobre contribuições. Aí a pessoa fica, ixi, o que é que danada é isso? Então, não, porque não é só dízimo, não é só oferta, não é só esmola, é tudo um pacote só, né? São várias coisas realmente que você entrega, que você dá a uma pessoa, né? Você pode fazer contribuições, né, para uma pessoa que está necessitada, você pode fazer uma contribuição para alguma instituição de caridade, né, que tem um CNPJ, uma empresa, e você faz isso com o objetivo de melhorar o bem-estar dela, né, de fazer com que ela se sinta melhor depois da sua contribuição do que antes que ela estava, tá certo? Então, quais são os exemplos, né, dessas contribuições? Um dos exemplos é o dízimo, né, na própria raiz da sua palavra, que é décimos, que significa literalmente a décima parte de alguma coisa. Então, literalmente, o dízimo é 10% de algo, né? Pode ser do seu salário, pode ser da sua fazenda, pode ser de qualquer coisa que você tenha. Quando se fala o dízimo, sempre se fala na décima parte disso. A oferta, ela é um ato, né, um efeito, é uma ação de oferendar, de presentear. Eu sei que o termo oferendar não é muito costumeiro nosso, né, soa meio estranho, mas nada mais é do que o fato de você oferecer, né, de você ofertar e, por que não, também de presentear. A gente vai falar um pouquinho também melhor das ofertas em seguida. E a esmola, que é até um termo um pouco pejorativo no sentido de que fulano está pedindo esmola, né? Fulano deu uma esmola para ciclano. Mas a esmola, quando você olha lá no dicionário, é uma coisa, né, que você deu por caridade, que você deu por amor a um necessitado, a um pobre. Isso aí pode ser tanto no sentido financeiro, como no sentido aí de você acolher, né, no sentido afetivo e tudo mais. Tá certo? Então são coisas que você dá por caridade, são coisas que você também não espera retorno, né? Você dá simplesmente de bom grado, né? Por generosidade. Bacana. Então, como é que se deu aí essas contribuições no Velho Testamento? Vamos começar aqui. A primeira menção que se tem sobre contribuição é essa aqui de Caim e Abel. Não vou abrir aqui para a gente não se estender, mas essa passagem vai falando sobre a entrega que tanto Caim como Abel fizeram, né? Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas, os dois querem agradar a Deus, os dois entregam uma oferta a ele, só que Caim pega sem distinção dos seus frutos, ele pega qualquer fruto que tinha lá e entrega ao Senhor, já Abel procura entregar o melhor, entrega o seu melhor rebanho, entrega a Deus juntamente com as suas gorduras. Quando chega diante de Deus com essa oferta, Deus chega para Caim e adverte, dizendo que ele estava fazendo de maneira errada, né? Que ele deveria proceder assim como seu irmão estava fazendo, oferecendo o melhor, né? Só que aí Caim pegou ar, como a gente diz aqui, né? E aí ele se indignou-se muito, deixou que o inimigo tomasse conta do coração dele, por causa disso, matou o seu próprio irmão. Então, o primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia, né, o primeiro crime, digamos assim, aconteceu por causa de uma oferta, aconteceu por causa de uma contribuição. Outro exemplo é a oferta de Noé, né? Noé foi o escolhido aí para salvar a humanidade do dilúvio. Ele salvou ele e sua família, né? E juntamente com vários animais. O caso curioso aqui de Noé é que as águas inundaram a terra, né? Começou a chover por 40 dias, por 40 noites, então os níveis de água subiram por toda a terra, e diz também que as águas subiram a uma determinada altura que cobriu o ponto mais alto, né? O pico do monte mais alto. E o pico mais alto é o Monte Everest, que tem aí mais de 8.800 metros. Então você imagina aí uma coluna d'água de mais de 8.800 metros, né? E aí, uma coisa interessante que quando eu estava lendo essa história aí de Noé, que eu estava refletindo, é o seguinte: rapaz, como é
que Noé estava lá nessa altura, porque quanto mais alto, mais frio, né? Como é que ele não morreu congelado? E eu ficava me perguntando também, rapaz, como é que ele também não morreu sem oxigênio? Porque quando o povo vai subir nessas alturas, né, você vai ver na televisão o povo subindo o Monte Everest, o povo vai subindo com aqueles galões de oxigênio, né? Para quando chegar lá, o ar fica rarefeito, eles poderem respirar. Aí eu fiquei encucado com isso, né? Como é que eles sobreviveram nessa situação? Porque você fazendo as contas, Noé passou, desde quando subiu as águas até descer, ele passou um ano nesse período. Então, como é que foi isso? Aí eu perguntei para um amigo meu que é físico, né, um amigo meu lá da igreja, e ele me explicou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: Joyce, no que as águas subiram, todo o ar que existia na Terra ele foi comprimido lá para cima. Então, a taxa de oxigênio ela era como se fosse aqui na Terra. O oxigênio nessa camada aí era abundante. Pô, cara, beleza, interessante. E o frio, cara, como é que eles não morriam de frio? Rapaz, da mesma forma, no que subia a água, os raios do sol batiam na água e aí conseguia aquecer, de forma que Noé, mesmo nessa altura, ele conseguia ter as mesmas condições aí de temperatura e pressão. Então, eu fiquei muito extasiado, né? Muito impressionado com essa passagem que nunca tinha parado para pensar. E aí acontece o seguinte, né? O que é que tem isso a ver com a oferta? Quando as águas baixam, a primeira coisa que Noé faz é pegar um pá ali de dos animais que eram puros e ele faz uma oferta, né, a Deus. E aí Deus, a partir desse momento, retira uma maldição que tinha colocado sobre a terra desde o tempo lá em Adão e diz que nunca mais vai destruir a terra por um dilúvio, né? E aí Deus vai e diz, coloca outras leis, dizendo que sempre haverá a lei do plantio, da semeadura e tudo mais. Então, o interessante aqui na oferta de Noé é porque ele até consegue, digamos assim, impressionar Deus de tal forma que Deus muda de opinião, desfaz ali uma regra em benefício de toda a humanidade, né? Outra ação aqui é a de Abraão, né? Abraão tinha se separado do seu sobrinho Ló, do seu parente Ló. Ló vai para uma terra, Abraão vai para outra, os dois começam a trabalhar aí nessas cidades. Só que aí acontece um assalto, um sequestro aí, aonde Ló estava situado, lá em Sodoma, e aí leva Ló e sua família toda cativa. Uma das pessoas foge, encontra Abraão nessas terras e diz o seguinte: Abraão, teu sobrinho Ló, teu parente Ló, está preso ali, que ele foi vítima de um sequestro. Saquearam todas as coisas que ele tinha, pegaram ele, pegaram sua mulher, seus filhos e pegaram todo mundo da cidade também. Aí Abraão, já quando sabe dessa notícia, reúne os melhores soldados que tem, parte para Sodoma e para Gomorra, e aí ele aniquila todos esses inimigos, né, que era uma guerra que estava acontecendo ali do rei Kedorlaomer. E aí, quando essa guerra acaba, ele recebe todos os despojos dessa guerra, todas as cidades, todas as coisas que havia nessa cidade pertencia a Abraão. E quando Abraão está voltando agora para sua cidade, ele encontra o rei Melquisedeque, né? O rei de Salem, Melquisedeque. Eles começam a bater um papo ali, Abraão começa a contar a sua história, Melquisedeque conta a sua história também, e naquele momento Abraão entrega o dízimo dessa guerra, né? Desses ganhos que ele teve, ele entrega o dízimo disso aí. Outra menção também, já era o neto de Jacó, né? O neto de Abraão, perdão, Jacó, quando ele sai fugido de casa, ameaçado de morte pelo seu irmão Esaú, ele faz um voto ao Senhor. Ele está numa hospedagem, coloca uma pedra ali como travesseiro, dorme, tem uma visão de anjos subindo e descendo, e ali Deus se apresenta para ele e ele faz uma aliança, faz uma promessa a Deus dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, certamente eu vou lhe entregar o dízimo de tudo quanto eu possuir. Outra menção aqui é já no tempo de Moisés, né, quando ele foi escalado, né, quando ele foi escolhido para guiar todo o povo israelita saindo do Egito, indo em direção a Canaã, quando acontece ali uma das pragas em que acontece a morte dos primogênitos, que Deus pede para colocar nos umbrais da casa o sangue de um cordeiro, né, para que a morte não passasse por ali. A partir daquele momento, Deus diz o seguinte: a partir de agora, todo o primogênito, toda a primícia a mim me pertence. Então, a primícia do seu rebanho, a primícia
da sua agricultura, né, da sua plantação, a mim me pertence. A construção do tabernáculo é uma outra menção de oferta que é feita quando Moisés pede que os israelitas entreguem a ele várias doações de ouro, de prata, de cobre, de bronze, de pedras preciosas, de linhos finos, tudo isso para que fosse construído o tabernáculo, né? Aquele templo que seria a presença de Deus no meio de todo o povo de Israel, né? Antes do tabernáculo, Deus se comunicava somente através de Moisés, e Moisés repassava todas as instruções ao povo, mas depois as pessoas disseram, né, com o seu ato de oferta, de que eles queriam a presença de Deus mais perto deles. Então eles começam a ofertar grandiosamente, né? Começam a levantar volumes grandiosos de ouro, de prata, para que fosse construído esse tabernáculo. Então todas essas coisas que eu te falei aqui foram antes da lei mosaica, né? Antes da lei mosaica. Se você prestar atenção aqui rapidinho, Abel ele fez a sua oferta como uma gratidão pela colheita, né, pela prosperidade que o Senhor deu com a colheita da sua agricultura, né? Noé ofertou a Deus por um livramento que ele teve, né, dele, de toda a sua família, de passar todo esse tempo, né, tendo oxigênio, tendo calor para poder sobreviver. Abraão dizimou por causa da vitória que teve, né, na sua peleja lá contra os leis de Quedorlaomer. Jacó ofertou, votou, né, dizimou as coisas que tinha para construir uma aliança com Deus. E os israelitas também ofertaram com o intuito de construir algo mais importante, né? Algo que fosse mais importante para eles naquele momento, tá certo? Então, o dízimo, na verdade, ele não foi criado na lei mosaica, né? Na verdade, o dízimo ele foi legalizado, porque já era uma prática aí, né? Feita por Abraão, feita por Jacó, e aí eu acredito que isso era passado de geração em geração, né? Por todos os filhos de Jacó, por todas as tribos, isso já era uma prática. Quando chegou um volume grande, né? Milhões de pessoas estavam aí com Moisés no deserto, e aí houve a necessidade de legalizar várias coisas, né? Justamente a Torá é todo esse código de conduta que se tinha lá no deserto, né? E aí você vai vendo tanto no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Então, uma das coisas que foram legalizadas foi a questão do dízimo, né? Moisés então organiza e dá uma destinação do dízimo, né? A partir desse momento começa a ser uma lei, né? Era coisa obrigatória para todos os israelitas. Na legalização do dízimo, né, que está aqui em Números 18, de 8 a 9, vai mostrando que a tribo de Levi foi a escolhida, foi separada, foi consagrada para exercer todo esse trabalho de gestão das finanças para o reino. Né? Então, o que é que acontecia? Eles eram impedidos de trabalhar, então toda a tribo de Levi não podia ser arquiteto, não podia ser engenheiro, não podia ser agricultor, não podia ser médico, não podia ser professor, não podia ser empresário. Eles eram dedicados exclusivamente ao serviço de Deus. Então tinha pessoas que eram escaladas para carregar a tenda, pessoas que eram escaladas para tomar conta dos utensílios, gente que era escalada para receber. Então tinha toda uma organização dentro da tribo de Levi, mas somente os levitas poderiam gerenciar todos esses recursos, né, todo esse serviço. Eles também não poderiam ter nenhuma propriedade, eles também não teriam nenhuma herança. Então eles não podiam comprar vários e vários terrenos, eles não podiam ter casa, não podiam ter prédio, eles não tinham nada disso, né? Deus disse que a herança seria justamente a presença dele com os levitas em todo o tempo. Uma coisa interessante aqui também é que os levitas recebiam esse dízimo, mas eles também deveriam dizimar. Até uma coisa interessante a gente trazer nos dias de hoje, porque algumas pessoas pensam, né, seja ele o músico da igreja, seja o presbítero, o diácono ou o pastor, pensa que porque está recebendo a sua remuneração da igreja, ele não deve dizimar, porque aquele dinheiro é para seu sustento. Mas aqui você está vendo o quanto que Deus estava dizendo que deveria ser dizimado mesmo dessa porção. E aí você vai entender na gestão do dízimo, né, como esse dinheiro era utilizado, por que isso acontecia. Né? Uma coisa interessante que
deve-se falar acerca dos levitas, é que como eles recebiam o dízimo, eles comiam dos melhores frutos, né? Você vai perceber um pouquinho mais na frente, falando acerca das ofertas do dízimo, como eles deveriam ser feitos, que deveria ser o melhor ofertado. Então, se você fosse ofertar um boi, deveria ser ofertado o melhor boi. Se você fosse ofertar frutas, hortaliças, o que você fosse ofertar deveria ser de melhor qualidade, né? Aquele tipo exportação. Então, a tribo de Levi, por causa disso, era a que se alimentava melhor de todas as tribos, né? O suprassumo de todos os produtos que existiam era a tribo de Levi que se alimentava deles, né? Você já tem percebido isso? Uma outra coisa também é que a tribo de Levi, como quando ela recebe o dízimo, ela se torna, entre aspas, a tribo mais rica de todas. E por que eu digo isso para você? Se você pegar, por exemplo, de que todas as 11 tribos que trabalham, né? Em cada uma das 11 tribos tem aqueles que são agricultores, tem aqueles que são comerciantes, tem aqueles que trabalham na pesca e tudo mais. Mas vamos citar aqui, por exemplo, que cada uma dessas tribos vai negociando e que a sua remuneração, a remuneração de cada tribo, seja o equivalente a uma unidade. Aí você pode pensar se é 1 milhão, se é 1 bilhão, se é 1 trilhão, tanto faz. Então, vamos imaginar que cada tribo receba uma unidade sobre o seu trabalho. Então, das 11 tribos, existem 11 unidades, né? 11 unidades de recebimento. Se as 11 tribos obedecessem, dessem o seu dízimo de forma correta, elas entregariam 10% de tudo isso. Então, quando fosse juntando os 10% de cada tribo entregue para a tribo de Levi, então acontecia o seguinte: a tribo de Levi, que não trabalhava, que não tinha herança, que era exclusiva da casa do Senhor, ela recebia, né, a sua remuneração era o equivalente a 1,1 unidade. Então ela ganhava 10% a mais do que todas as outras tribos, né? Se a gente for considerar que todas as tribos recebiam de forma igualitária e que todas elas também dizimavam. Se isso acontecesse, a tribo de Levi, nessas condições, ela seria a mais próspera de todas, né? Um fato bem interessante também. Uma atualização monetária também aconteceu nesse período, né? É interessante a gente citar isso, porque hoje menos, mas já existia aí alguns meses, anos atrás, algumas pessoas receosas aí quanto ao fato de se passar cartão de crédito ou cartão de débito na igreja, de passar talão de cheque, coisas do tipo, né? Mas tem uma determinação de que antigamente era entregue aos levitas animais, cereais, hortaliças, legumes, né? Eram o dízimo, a oferta, ele era entregue de forma material, né? Era da colheita que se tinha, né? E depois ele foi atualizado por dinheiro, né? Em Deuteronômio você vai vendo que tinha uma lei dizendo o seguinte: se aonde você for dizimar, se o local for muito longe para você, venda o que você tem e quando chegar lá você pode trocar, você pode dar esse dinheiro lá para o sacerdote, para os levitas, né? Por que que isso acontecia? Para que a distância, né, como todos esses produtos aí são perecíveis, para que eles não se estragassem no meio do caminho, né? Quando você saísse de casa, você estava levando um boi bonzinho, mas quando chegava lá, o boi já estava ruim. Você levava pão, você levava frutas, no meio do caminho já ficava podre. E aí, como Deus se preocupa com a condição de saúde da tribo de Levi, que era a tribo que era mais cuidada por ele, né, que tinha a herança como a presença de Deus ali, Deus disse: não, eu não quero que a tribo de Levi se alimente de coisas ruins, de coisas podres, de coisas que estão impuras, né? Então, por causa disso, venda, pegue o dinheiro e entregue, que aí eles vão negociando e sempre vão comprar os melhores alimentos. Então, aconteceu essa mudança aí da forma de ofertar, e hoje, com o advento aí da tecnologia, dos meios de pagamento, né, de todo o sistema financeiro como um todo, hoje a gente tem outras formas da gente contribuir, né? Então, tem transferências bancárias, tem cartões de crédito, tem os cheques, tem várias formas da gente poder contribuir, né? As ofertas é algo tão antigo quanto o dízimo, né? Você me viu ali que a primeira menção do dízimo é lá em Caim e Abel. A primeira menção do dízimo é lá no tempo de Abraão, quando ele ganha a guerra e entrega os despojos da guerra para o rei Melquisedeque. Mas aqui a primeira menção de oferta é de Caim e Abel, como eu já te expliquei lá no início, dizendo que Caim era agricultor, que Abel era pastor de ovelhas, os dois entregaram uma oferta, só que uma foi rejeitada e a outra foi aceita, né? Caim entregou a sua oferta de qualquer jeito, né? E Abel se preocupou em entregar o melhor que tinha, né, para Deus. Então, Deus recebe a oferta de Abel, rejeita a oferta de Caim. Caim não consegue
assimilar isso, né? Mesmo que Deus tenha um advertido, né? Deus chega para Caim e diz: Caim, se você proceder da forma correta, eu vou receber você e a sua oferta, né? Interessante Deus falando isso lá no início, porque mostra o seguinte: não é somente o que você está entregando, né? Como você está entregando, mas a condição do seu coração, né? Como é que você está pensando, como é que você está agindo em prol disso. Então, Deus chega para Caim, percebe que que ele não tinha feito uma escolha, né? Não se preocupou em entregar ali a melhor oferta, o melhor da sua produção para Deus. Ele percebe isso e ainda o adverte: Caim, não é assim que procede, faça do jeito certo. Mas Caim não dá ouvidos a Deus, entrega mesmo assim, se indigna porque não foi aceita a sua oferta e comete o primeiro homicídio na Bíblia por causa disso. Tá? Então, por causa de uma oferta, aconteceu o primeiro homicídio na Bíblia. Depois foi legalizado. Né? Lá em Levítico você vai vendo como que deveriam ser feitas as ofertas, né? Que as ofertas deveriam ser sem mancha, sem defeito, né? Aquele, como eu falei, tipo exportação. Por isso que está aí, ó, cheio de fruta, falando aí que já dá até água na boca, né? De tão grande a qualidade que a gente consegue ver aí nessa foto. Eu acho que era mais ou menos desse jeito que deveria ser feito, né? A gente pode até pensar assim, quando as empresas querem exportar os seus produtos, né, ela tem todo um padrão de qualidade a seguir, né? Vai atrás de selo agrícola, de selo de qualidade, vai atrás de proteção contra pragas, né? Vai atrás dos defensivos agrícolas para que não venha nenhuma praga sobre a sua plantação, para que o seu produto seja o melhor, enche um container daquele produto ali todinho e manda para algum país. Quando chega nesse país, eles começam a averiguar se realmente está tudo ok. Se tiver um produto, né, se tiver uma qualidade ali abaixo do esperado, todo o lote é devolvido. Né? Então você imagina aí a preocupação que as empresas têm quando elas começam a exportar os seus produtos. E é essa mesma preocupação que Deus quer que a gente tenha ao ofertar, que a gente se preocupe mesmo com esse ato, que não seja feito de forma mecânica, simplesmente porque está escrito, né? Simplesmente porque o pastor disse que tem que ofertar, simplesmente porque a gente sabe que tem que fazer, que tem que ser feito de qualquer jeito. Não, existe um momento para isso, né? Que você deve se preocupar com isso. Assim como você se preocupa em chegar na igreja e orar, assim como você se preocupa quando você está cantando, em saber a música que você está falando, né, as palavras que você está proferindo, assim como você se preocupa também quando o pastor está falando, né, está pregando ali sobre a palavra e você está querendo assimilar, recebendo essa palavra de Deus na sua vida, você também tem que se preocupar com o momento da oferta, né? O momento da oferta ele não é fora do culto, não é um momento que ele é feito simplesmente pela questão litúrgica, né? Simplesmente pela ordem do culto. Ele acontece porque é um ato de você adorar a Deus, é um ato de você louvar a Deus. Se você pegar qualquer nota de real aí, você vai ver lá, perto daquela carinha, perto daquela efígie, né? Tem o nome diz assim: Deus seja louvado. Eu acho interessante essa frase na nota de real, porque mostra a relação que a gente tem que ter com Deus, com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, né? Que a gente louve a Deus também na forma que a gente gerencia o nosso dinheiro, né? Tanto o nosso dinheiro interno, né? A organização da nossa casa, né? O dinheiro dos nossos afazeres, quanto também o dinheiro que a gente oferta, né? O dinheiro que a gente contribui também. Que Deus seja louvado também dessa forma. Então, uma oferta, ela é um presente, né? Se você, eu falei lá no início que era uma oferta, né? Um ato de oferendar, um ato de você presentear. Então, se você pensar na oferta como um presente ali que você está entregando a Deus, como Abel pensou nessa forma, né? Imagina você estar em casa aí, vai começar a estar saindo de casa para ir para o culto, né? Aí você começa a pensar, poxa, eu vou levar a minha oferta. Então você pensa como se estivesse levando um presente de aniversário, um presente de casamento, algo realmente especial para você. Não estou falando aqui de quantidade, não estou dizendo aqui que o presente tem que ser caro, estou dizendo aqui o cuidado que você tem para levar esse presente para a pessoa que vai receber, né? Quando você vê uma pessoa rica, né, que você deve ter aí algum conhecido rico seu, né, que tem uma condição social melhor, aí você pode até ficar pensando assim, rapaz, o que é que eu vou dar para essa pessoa se ela tem tudo? Se ela tem os melhores sapatos, se ela tem as melhores roupas, se ela viaja para todo mundo, o que é que eu vou dar para essa pessoa de presente? Como é que eu posso agradar essa pessoa, né?
E aí, geralmente, quando você vai observando, você dá aquele presente que sabe que aquela pessoa vai gostar. Você percebe que aquela pessoa gosta muito de ler, então você entrega um livro aí que ela queria muito ler e ela fica, caramba, que massa, eu queria muito ler esse livro. Né? Você entrega algo que não necessariamente é caro, mas que chama a atenção daquela pessoa porque era algo que ela gosta, que ela se interessa. Então, quando você leva a sua oferta, você está levando também o seu presente para Deus, se preocupando em saber, poxa, qual seria o presente que Deus gostaria de ganhar, né? O que é que eu posso levar para que eu possa chamar a atenção de Deus, né? É o mesmo pensamento que a gente tem que ter aqui, né? Você tem que dedicar tempo, né? Justamente para isso. Tem que dedicar tempo em escolher esse melhor presente, procurar agradar, e um presente que seja inesquecível, né? Você viu Noé aí que pegou um par ali dos animais puros, né? Que você, se você prestar atenção, todos aqueles animais que estavam dentro da arca, todo o sistema ecológico, ali, biológico dos animais, estava tudo ali dentro da arca. Noé vai, pega de um par dos animais lá que tinha e sacrifica eles a Deus. Então eles eram animais em extinção, né? Ameaçados de extinção, mas mesmo assim Noé oferta, porque ele realmente queria fazer um memorial, ele queria fazer um feito inesquecível e realmente conseguiu, tanto que Deus abole, né? A lei da maldição sobre a terra, diz que nunca mais iria destruir a terra daquela forma por causa dessa oferta que Noé deu. Então, quando você for ofertar, oferte coisa boa. Oferte coisa boa. Não é para você ofertar o resto, não é para você ofertar a sobra, e sim para você ofertar aquilo que é bom, né? A oferta faz parte do culto que você está prestando a Deus. As esmolas não são diferentes também, né? A gente escuta muito pouco falar sobre as esmolas, principalmente nas igrejas, mas se você prestar atenção, os dízimos e as ofertas, a gente está falando sempre da nossa relação com Deus, né? O dízimo é aquilo que a gente entrega para da nossa renda, né? Os 10% é uma lei, digamos assim, né? Uma obrigação meio que você tem que ter, que você vai lá, contribui. A oferta ela é feita de forma voluntária, né? E você também entrega, mas tudo isso é entregue para Deus, né? Visando agradar a Deus. Já as esmolas é um ato que você faz não para Deus, mas sim para as pessoas que estão ao seu lado. Isso é interessante, né? Você já deve aí teve ouvido várias pregações falando acerca da cruz, né? Do seu sentido vertical e do seu sentido horizontal, né? Falando justamente que Jesus é a ligação entre o homem e Deus e também entre toda a humanidade, que você deve se relacionar bem com Deus e que você deve se relacionar bem com todas as pessoas que você conhece. E uma forma de você se relacionar bem com essas pessoas é você entregar esmolas. E aqui eu estou dizendo esmolas, eu falo no sentido porque a Bíblia fala o termo esmolas, né? Mas como eu falei lá no início, esmola é algo que você dá com amor, algo que você dá para uma pessoa que está necessitada, que está precisando, e que você faz isso sem esperar nada em troca, né? Então, uma forma de você se relacionar bem com as pessoas é dando, né? Sendo generosa com essas pessoas, né? Com essas pessoas que estão precisando de algum auxílio, de alguma ajuda sua. No ano da remissão, que tem lá em Deuteronômio 15, é algo que a gente lendo é como se fosse algo incabível nos dias de hoje, né? Só para você ter uma ideia de como funcionava esse ano da remissão, todas as dívidas eram perdoadas. Então, se você me devesse aqui 10 mil reais, eu disse, não, você, no ano da remissão, eu disse, não, você já não deve mais nada, tá zerado. Se eu devesse também 5 mil reais a outra pessoa, essa pessoa também me tirava, né, a obrigação de pagar essa dívida e tudo era zerado. Todas as dívidas que existiam, elas eram zeradas. Se tivesse escravos na sua propriedade, se você tivesse conseguido escravos ao longo dos anos, você deveria libertar todos eles e mesmo assim dava uma indenização. Né? Eu acho que aqui é o primeiro termo de uma rescisão trabalhista. Né? Eu sei que deve ter gente aqui na live que é dessa área aí de RH, mas a primeira menção aí de uma rescisão de contrato foi aqui no ano da remissão, porque além de você liberar os escravos, você entregava também uma oferta, um valor para que eles pudessem ir até as suas terras, pudessem tocar a sua vida, né? E também eram devolvidas todas as terras, né? Todas as propriedades que se tinham voltava à mão do seu primeiro proprietário, né? Então você vai vendo aqui que é uma coisa realmente muito impressionante que aconteceu lá no tempo do deserto, né? Mas isso acontecia, eu percebo, para que não houvesse
tanta distorção social, né? Para que não houvesse muitos ricos e muitos pobres, né? O ano da remissão era um ano muito esperado, né? Pelas pessoas, porque era o momento em que tudo era redistribuído, tudo voltava a ser como era antes, né? Então era uma segunda chance, era uma nova oportunidade que estava sendo dada, né? Então, Provérbios, né, eu separei aqui alguns versículos que falam justamente sobre essa questão da oferta, da esmola, esse cuidado que você tem que ter para um necessitado. Provérbios 14, 31 diz assim: ó, aquele que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece com um necessitado o honra. Que é bem interessante. Infelizmente, a gente vê aí no telejornal tantas pessoas que oprimem, né, aquelas pessoas que são pobres, os moradores de rua, os mendigos, e muitas das vezes, né, chegando até matar, infelizmente, essas pessoas simplesmente pelo motivo deles serem pobres. Rapaz, por que você fez? Rapaz, porque o bicho é pobre, não é ninguém, não vale nada, né? Então, ele tem que morrer mesmo. Algumas pessoas dizem, né? Só que a Bíblia está falando que essas pessoas, né? Essas pessoas que são pobres, quando são oprimidas, estão oprimindo aquele que o criou, oprimindo Deus que fez aquilo ali, né? Então, Deus não deixará essa pessoa impune, né? E o contrário, aquele que se compadece do necessitado, aquele que oferta, né? Aquele que entrega uma boa coisa, né, para essa pessoa, está honrando a Deus, né? Justamente você está saindo do discurso que é crente e partindo para a prática, né? Você está entregando ali o seu melhor para aquela pessoa, está melhorando o bem-estar daquela pessoa, né? Você pode parar para prestar atenção o que é você estar com frio e receber uma agasalha, você está com fome e receber um sopão, você receber um medicamento, você receber um material de higiene, né? Ou você está depressivo e receber um ombro amigo, você está preocupado e poder desabafar, poder se aconselhar com alguém. Quando você faz essas coisas, você está honrando a Deus, né? Provérbio 17 diz assim: o que escarnece do pobre insulta seu Criador, o que se alegra da calamidade não ficará impune, aquilo que eu te falei anteriormente, né? Provérbio 19 diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício, né? Quando você faz uma boa ação ao necessitado, a um pobre, é como se você estivesse emprestando ao Senhor isso aí, e Deus vai retribuir. Joás, então é como se eu estivesse fazendo um empréstimo para Deus, é como se eu tivesse, eu vou dar R$ 100 aqui para o mendigo, Deus vai me dar mais no futuro? Sim, é isso que está sendo dito. Porém, não necessariamente esse pagamento de Deus virá em forma de dinheiro, né? Deus pode te pagar, te retribuir aí de infinitas formas, como te dar um livramento, fazer uma promoção de você no trabalho, abençoar a tua família, resolver algum problema familiar, algum problema que você tem aí com seu cônjuge, com seu filho, com um parente seu, né? Deus pode te livrar de algum acidente ou coisa do tipo. Então, Deus tem várias formas de poder lhe recompensar por esses atos, né? Então, mas quando se faz isso, quando você se compadece do pobre, quando você se preocupa em ajudá-lo, você vai receber um benefício do Senhor em troca disso. Aqui em Provérbios 21, 13 diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Olha só que coisa interessante, né? O pobre está lá te importunando, né? Te perguntando, me ajuda aqui, por favor, você não tem como me ajudar e tal. Aí você, não, 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 sai daqui, sai daqui. E aí você, quando chega em casa, dobra seu joelho, ou chega lá na sua empresa, está preocupado aí com algumas decisões que você vai ter que tomar e vai orar a Deus para que Deus lhe escute e para que Deus lhe diga o que você tem que fazer, né? Mas a Bíblia está falando aqui que se você tapa os ouvidos para o clamor do pobre, você também vai pedir a Deus e Deus vai também tapar os ouvidos para você. Olha só que coisa interessante, né? Lá no Novo Testamento, vai falando também, eu já vou falar aqui como é no Novo Testamento, mas já vou te adiantando, daquela passagem que diz o seguinte, né, que antes de você entregar a sua oferta e tiver algum problema com o seu irmão, vai, reconcilia com o seu irmão, faz com que esteja tudo em paz, vai com que esteja tudo quite, aí sim você vai e entrega a sua oferta, né? Justamente falando dessa questão do bom relacionamento que temos que ter com os nossos irmãos para que a gente também se relacione bem com Deus. Seria uma tremenda hipocrisia você dizer que serve a Deus e que se relaciona bem com Ele, se você despreza todas as pessoas que estão ao seu lado, né? Aqui em Provérbios 22 vai dizendo o seguinte, né? O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. O que oprime ao pobre para se engrandecer a si mesmo, o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Aos que os roubam, ele lhes tirará a vida. Mostrando aquelas pessoas
que ofertam, né? Aquelas pessoas que contribuem, mas a intenção do seu coração é elas serem vistas, né? Infelizmente existem muitas festas, né, filantrópicas voltadas aí para o bem-estar social, mas que na verdade é uma certa competição para saber quais das pessoas vão dar mais, qual das pessoas vai sair daquele evento como o maior doador daquele momento, né? Então aquele nome é engrandecido e a pessoa tem o seu ego inflamado por causa disso, né? O Novo Testamento também vai falando um pouco disso, mas dizendo que não deve ser feito dessa forma, né? Como eu te falei, a esmola é uma coisa que você dá por amor e que você não espera nenhum retorno, seja esse retorno financeiro, seja também esse retorno dos status, né? O status social que você deva ter. Provérbios 28 diz: o que dá ao pobre não terá necessidade, mas os que escondem os seus olhos terá muitas maldições. Olha aqui, mostrando o cuidado que você tem, que se você tiver com os pobres, como que Deus te recompensa com isso, né? Como que Deus te blinda aqui, te abençoa, te guarda, né? Se você tiver esse cuidado com essas pessoas. Provérbio 29 diz que o justo se informa da causa dos pobres, né? Mas o ímpio nem sequer toma conhecimento. Então o justo ele realmente procura saber com o que é que está se passando nas pessoas que estão à sua volta, né? Seja os moradores de rua, seja alguma instituição de caridade, alguma instituição ali voltada para os idosos, para dependentes químicos ou coisa do tipo. Então, Deus se importa com os pobres, né? Os pobres eles não estão à margem dos olhos de Deus, né? Muitas vezes eles estão à margem da sociedade, né? Estão aí jogados, estão em situação de vulnerabilidade social, né? Mas Deus se importa com eles, né? E quer que muitas vezes você ajude o pobre, né? Deus quer ajudar o pobre através da sua vida, através das suas condições, né? Então, tem várias formas de você poder contribuir, né? Dessa forma, existem várias instituições de caridade, né? Instituições voltadas para crianças com câncer, asilos, crianças de rua, órfãos, tantas coisas que se tem, né? Tantas instituições sérias, né? Você pode procurar uma instituição séria que tenha aí na sua cidade, aí no seu bairro, para que você possa ajudar essas pessoas, né? E você pode fazer essas doações através de roupa, de brinquedo, de comida, de higiene, de agasalho, de fralda, né? São várias e várias coisas que você pode fazer. Certamente, se você entrega um pouco, se outra pessoa entrega um pouco, outra pessoa entrega um pouco, isso aí fará uma grande diferença no final, não é verdade? Antes da gente ir para as contribuições do Novo Testamento, só fazer um resumozinho aqui do Velho Testamento. A gente falou sobre os dízimos, as ofertas e as esmolas, né? Esses recursos, eles, quando você vai lendo os outros livros, né, você vai percebendo como é que esses recursos foram utilizados. Você vai vendo que o dízimo ele era utilizado para o sustento da tribo de Levi, mas também para sustentar os órfãos, as viúvas. Então, esse dinheiro era utilizado na obra social, né? A maior diferença que uma igreja pode fazer no seu ambiente, além de trazer Cristo, além de trazer a salvação espiritual para essa pessoa, é você fazer uma transformação na sua sociedade, né? As igrejas, se todas elas fossem mais unidas, né? Se elas se preocupassem com essa questão da caridade, do bem-estar social que deveria ser feito, muitas e muitas vidas seriam alcançadas, né? E não necessariamente você tem que fazer isso porque aquela pessoa vai aceitar Jesus, porque aquela pessoa vai para o céu. Não, é justamente porque é o dever da igreja. E a igreja, para que ela faça esses eventos, para que ela faça essas coisas, ela precisa de recursos. Recursos financeiros, né? Recursos de pessoal também, para poder fazer essas obras. Você vê que não deve ser tão simples a logística, né, de se montar, você fazer toda uma catalogação das pessoas que necessitam de algum auxílio, você preparar ali, enviar, arrecadar, tem uma série de etapas que deve ser feita, né? Uma das etapas que eu estou te falando aqui é justamente essa etapa de você entregar, né? Mas não termina nisso aí, muito pelo contrário, está começando nesse momento, quando você entrega, você está começando todo esse ciclo, né? Mas tem toda uma logística que vai acontecer ainda por parte da igreja até chegar na ponta lá, né? Até chegar nas pessoas que precisam desse benefício. Aí você vai vendo também que esse dinheiro foi utilizado para reformas do templo, né? Quando você vai vendo ali vários ataques que eram feitos ao templo, aí você vai vendo a reconstrução, seja ele lá no tempo de Malaquias, seja ele lá no tempo de Esdras, lá no tempo de Neemias, lá no livro dos reis, você vai vendo algumas partes do tabernáculo, das igrejas sendo destruídas, e os recursos eram utilizados para isso, né? Para fazer as reformas ou para fazer alguma ampliação na igreja.
E agora vamos falar sobre as contribuições no Novo Testamento, né? Será que quando Jesus veio, acabou com tudo, mudou tudo, né? Agora é tudo diferente? Vamos ver como é que foi. Uma passagem aqui é de Jesus e os fariseus, aqui em Mateus 23, Jesus chega para os fariseus e diz o seguinte, né? Que eles dizimavam do mínimo, né? Eles dizimavam, os fariseus, eles eram tão cri-cri na lei. Eu fico imaginando que os fariseus eram que nem fosse aquele estudante de direito quando está nos primeiros semestres, né? Está ali no terceiro trimestre, aonde ele está, ele vê uma lei. Rapaz, tá uma fila, rapaz, essa fila deveria ser assim, porque está na lei, assim, assim, assado, deveria ser assim. Você sabia que na Constituição é assim, assim, assado? Você sabia que no Código de não sei o que é assim, assim, assado? Pronto. Eu acho que o fariseu era como se fosse um estudante de direito aí no início, né? Ele era lei para tudo que era lado. Então, o fariseu, ele dizimava, se ele pegasse um molde de coentro, que você vai no supermercado comprar aí um molde de coentro por R$ 1, ele ia lá e pegava os filetinhos, pegava 10 centavos lá de filetinho de coentro e entregava porque estava na lei dizendo que tinha que entregar o dízimo. E isso não estava errado, né? O próprio Jesus dizendo isso aí, que ele deveria continuar com essas práticas, né? Só que o que acontecia com os fariseus, né? E você vai vendo esse diálogo de Jesus com vários fariseus, era que eles faziam isso, eles eram muito legalistas, né? Procuraram sempre cumprir a lei, mas eles esqueciam as coisas que estavam por trás da lei, né? O entendimento que estava por trás da lei, que era justamente esses princípios da misericórdia, do juízo, né? Da equidade social, da fé também, né? De você ajudar o próximo, de você se relacionar melhor com o próximo, de você se relacionar melhor com Deus também dessa forma. Então, Jesus, quando chega para os fariseus, ele diz que, olha, você deve continuar dizimando, mas você não deve esquecer essas outras coisas, né? Se lembre que Deus, ele se atenta não só no que você está entregando, mas também na intenção do seu coração, né? O que é que está por trás dessa sua ação. Aqui no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, Jesus vai dizendo que muitas pessoas davam dinheiro para se engrandecer, faziam trombetas tocar para si, né? Queriam ser engrandecidas no meio de todas aquelas outras pessoas, né? Para falar, fulano é muito generoso, fulano é muito bondoso. Você viu a quantidade de dinheiro que ele deu para aquela pessoa? Rapaz, fulano tem muito dinheiro, rapaz, é mesmo. Então, por causa disso, né, Jesus já advertia, né, que várias pessoas continuavam dando dinheiro para se engrandecer, né, usando dinheiro para ter uma alavancagem social, né? Lá em Lucas, Jesus fala uma parábola dizendo acerca do próximo, né? Os discípulos perguntam, mas Jesus, quem é o meu próximo? E aí ele vai e cita essa parábola do bom samaritano, dizendo que ele tinha sofrido um assalto, né? Estava ali jogado no meio da rua, aí passou várias pessoas, era como se passasse o pastor, vixe, esse aqui é um descrente, sai de perto. Aí passa para o outro lado da rua, né? Aí passava o presbítero ou passava o cantor da igreja, vixe, esse aqui não é crente não, vixe, sai de perto que eu não vou me misturar com essa raça não. Aí passava do outro lado. Aí uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, né? Uma pessoa ali que não era crente, vai, chega, se compadece daquela pessoa que estava naquela situação, que tinha sido assaltada, que tinha sido agredida, né? Estava lá esbufeteada, talvez até desmaiada, chega, pega essa pessoa, coloca lá no seu cavalo, no seu jumento, no seu camelo, leva para uma hospedaria, trata dos seus ferimentos, compra roupas novas, alimenta, dá dinheiro, diz que tudo que precisasse também que ele o ajudaria. E aí Jesus vai dizer o seguinte: quem é que fez o benefício? Foi essa pessoa que não era crente, né? Essa pessoa que não tinha nada a ver da igreja, mas que ajudou. Então pronto, você deve proceder dessa forma, né? Então, mostrando justamente esse cuidado que a gente tem que ter indiscriminadamente, né? Você não deve ajudar somente aquelas pessoas que professam a mesma fé de você. Você não deve ajudar somente as pessoas que são da sua igreja. É claro que tem versículos dizendo que, olha, se você tem uma pessoa da sua igreja necessitada e tem uma pessoa de uma outra igreja necessitada, procure ajudar aqueles que são da sua igreja, né? Primeiro, os domésticos na fé. Mas isso não quer dizer que pessoas de outras igrejas ou que pessoas que nem crentes são, que se elas precisam de ajuda, você não deve ajudar. Muito pelo contrário, né? Você estaria sendo muito incoerente aí no seu discurso de cristão se você não procedesse dessa forma. A recompensa dos doadores, lá em Mateus, Jesus dizendo o seguinte, né? Bem-aventurados, benditos de meu Pai, porque vocês
quando eu estava preso, vocês foram me ver, eu estava nu, vocês me deram de vestir, eu estava com fome, vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber. E eles perguntam, quando foi que fizemos isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. Olha que coisa interessante também, quando a gente faz um ato desse para o próximo, né? A gente também atinge Deus dessa forma, né? Chega até Deus dessa forma. Tem um livro muito interessante chamado isso aí, A Divina Revelação do Céu. Essa escritora americana aí, Mary Q. Basser, né, ela teve visões e ela fala de vários, né, ela fala essas revelações que ela teve nos seus vários livros. Ela tem a Divina Revelação do Inferno, a Divina Revelação do Céu, a Divina Revelação do Espírito Santo. E uma das coisas que ela fala nesse seu livro aí da Divina Revelação do Céu, vou ler aqui junto com você, é um dos seus capítulos em que ela fala da sala dos registros. E o que é que ela vai falando aí nesse trechinho do livro? Vamos ler. Fiquei deslumbrado ao ver a sala de registros, onde meticulosas anotações estavam sendo feitas. O anjo me disse que Deus mantém seus anjos anotando o culto prestado em cada igreja na terra e registrando o culto doméstico de cada lar em que se esteja sendo exaltado e louvado. Deus também mantém registro sobre aqueles que estão fora da sua vontade. O anjo me mostrou ainda que os anjos de Deus registram os valores em dinheiro, todos os cultos das igrejas e também as atitudes das pessoas que contribuem. Ele falou ainda de pessoas que têm dinheiro para dar, mas que não dão para o trabalho do Senhor. Olha só que coisa interessante. Foi uma revelação que ela teve, né? Uma visão que ela teve. Ela registra tudo nesse livro. Mas será que tem embasamento bíblico aí, Jéssica, porque está sendo dito? E tem sim. Vou te mostrar um pouquinho mais na frente, falando sobre esse tema aí que ela falou. Mas antes disso, tem uma outra passagem aqui falando da viúva pobre, né? Uma das coisas que esse testemunho que a Mary falou era de pessoas que entregavam, mas que davam das sobras, né? E a gente vê essa passagem aí na oferta da viúva pobre aí no texto de Marcos. Jesus observava a forma como as pessoas ofertavam, né? E isso é uma coisa até curiosa, né? Porque se você for ofertar, não sei aí como é que é na sua igreja, tem igrejas em que o gasofilácio é colocado ali em cima do altar, né, ali próximo ao altar, e as pessoas se levantam, né, dos seus bancos, das suas cadeiras, e vão lá e entregam a sua oferta. Né? Já tem outras igrejas que não, passam a salva, tudo bem. Mas Jesus observava a forma como as pessoas ofertavam. Então você fica imaginando aí, digamos que você se levanta, né, e vai entregar a sua oferta ali, depositar a sua oferta ali no altar, e fica o pastor assim olhando como é que você está dando. Olha para você e olha para a oferta. Olha para você e olha para a oferta. O que é que iam dizer desse pastor? Hein? Ia dizer que o pastor estava roubando, ia dizer que o pastor estava lhe constrangendo, né? Que o pastor estava muito curioso em saber o que é que você estava dando, não é verdade? Mas você vê aqui, ó, Jesus dizendo que observava a forma como as pessoas ofertavam, ficava olhando. Fulano está dando quanto? Fulano está pensando em quê? Fulano está assim, fulano está assado. Era tenso, né? Eu penso que Jesus era só paz e amor, mas não era não, né? O negócio era meio tenso nesse sentido. Mas uma coisa que mostra um interesse aqui nesse sentido é o seguinte, de que para Deus, né, não importa o valor que você está entregando, né, você pode muito bem estar entregando aí R$ 10, mas essa oferta para Deus aí valeu mais de 100, né? A quantia, ela é importante para a igreja, né? Porque como ela utiliza dinheiro para fazer os seus pagamentos, né? Para fazer o uso desse recurso, para ela quanto mais melhor, né? Então, para ela 100 é melhor do que 10. É interessante, até uma história que é a seguinte, né? Tinha uma pessoa que tinha na carteira uma nota de 100 e uma nota de 2. Aí chegou a hora da oferta, aí a pessoa, naquele momento ali todo espiritual, fechou os olhos, aí pegou uma nota, fechou, amém, aleluia, botou lá na salva. Quando chega em casa, essa pessoa vai, pega a carteira, abre, quando ela viu que tinha ofertado a nota de 100 e que tinha 2 na carteira. Ele chega para a mulher com os olhos regalados assim, que nem eu estou na sua frente, e diz, meu amor, você não vai acreditar. Eu ofertei R$ 2, mas eu entreguei a nota de 100. Aí a mulher vai e diz: Não, meu amor, não se preocupe, Deus recebeu a sua oferta de R$ 2. Não, mas você não está entendendo. Eu entreguei R$ 100, mas a oferta era de 2. Não se preocupe, meu amor, Deus recebeu a sua oferta de R$ 2. É justamente dizendo isso aí, né? Deus está vendo a disposição do seu coração, né? Deus vê como o homem não vê, né? Como é que o homem vê? O homem vê as coisas que estão na sua frente, né? Então ele vê ali o valor monetário, mas a oferta é diferente, né? De você dar dinheiro.
Você entregou ali os R$ 100 para a igreja, ó, show de bola. Show de bola. Você entregou os R$ 100, ela vai poder fazer mais coisas, vai poder pagar mais conta. Mas para Deus, daqueles R$ 100, só os dois valeu como oferta. Interessante, né? Na igreja primitiva, a gente vai vendo ali, depois que Jesus morre, ele é ressuscitado, né? Os discípulos começam a se reunir e começam a pregar mais e mais o evangelho, e as coisas começam a acontecer de forma interessante nesse sentido financeiro, porque as pessoas ficaram tão deslumbradas pela mensagem do evangelho, né? Que elas vendiam a sua propriedade, né? Se elas tinham terreno, vendia, se ela tinha campo, vendia, se ela tinha empresa, casa, o que ela tivesse, ela vendia, pegava toda essa quantia e despejava nos pés dos apóstolos, né? Então, os apóstolos faziam o gerenciamento desse recurso, e era interessante isso aí, né? Porque eles se preocupavam muito com o bem comum de todas as outras pessoas, né? Eles percebiam que, rapaz, a forma como eu estou levando a minha vida não está correta, né? Então, eu vou viver aqui acompanhando esses apóstolos e vou viver dessa forma. Eu vou ter agora um novo estilo de vida, né? Mas teve um casal que se comportou de forma diferente. Esse casal é o Ananias e a Safira. Eles venderam a propriedade e aí eles vão entregar esse dinheiro lá para os apóstolos, só que eles retêm uma parte do valor. O que é isso? Digamos que ele tenha vendido aí uma casa, um apartamento por R$ 100.000, certo? Então eles iam entregar R$ 100.000 para os apóstolos lá, para mantimento e expansão da obra. Só que eles pegaram o dinheiro e pensaram, rapaz, a gente podia dar uns 60, né? Ficava com 40, e aí a gente ficava bem com todo mundo, porque deu uma oferta legal, né? E a gente pegava esse dinheiro depois, dava uma viajada e tal, usufruía melhor desse dinheiro. Só que aí eles não contavam que o Espírito Santo ia revelar ali para o apóstolo o que estava realmente se passando naquele sentido, né? E aí tem uma passagem que é justamente falando essa aí, ó. Então indagou-lhes Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura, não continuarei a teu, e vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudesses permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Olha só que coisa interessante, né? Uma coisa que Pedro vai perguntando é o seguinte: Ananias, você não era obrigado, cara, a fazer nada disso. O que você queria com isso? Né? Você não tinha uma propriedade? Essa propriedade não era sua? Você vendendo, pegando dinheiro, esse dinheiro não era seu? Você não deu também porque quis? Então por que você quis fazer dessa forma? Por que você quis me entregar aqui, dizendo que tinha entregado todo o dinheiro, isso sendo mentira? Perceba que o problema aqui não é a quantia, não, e sim a intenção do coração. E aí você vai vendo essa disputa que se tem pela oferta, né? Quando você vai ofertar, porque vai dizendo aqui, ó, que se você vendeu, esse dinheiro não estava no teu poder. Então, o dinheiro que está aí na sua carteira, o dinheiro que você tem aí nos seus bens, ele está sob o seu poder. Cabe a você fazer uma boa administração dele, cabe a você dar um destino correto para ele. Eu estou me lembrando agora da passagem lá no Velho Testamento, acerca dessa questão da oferta, do dinheiro, como o dinheiro pode ser uma fonte de bênção para você, que é justamente quando é feito o bezerro de ouro. Né? Eu te falei que os israelitas juntaram ali uma grande soma de ouro para a construção do tabernáculo, né? De todas as colunas, de todas as portas e tudo mais que se precisasse lá no tabernáculo. E muito ouro foi colocado naquilo ali. Mas você também há de recordar que quando Moisés sobe lá o monte, né, e vai receber as tábuas dos 10 mandamentos, as pessoas ali se indignam e começam a construir um bezerro de ouro. E construir esse bezerro com o quê? Com o ouro. Então, o mesmo ouro que tinha no tabernáculo era o mesmo ouro que tinha para construir aquele bezerro. Então, as pessoas ofertaram para o tabernáculo, ofertaram para construir o bezerro de ouro, mas uma foi tida como maldição, né, como uma idolatria, e a outra foi para ter a presença de Deus. Né? Então, o mesmo dinheiro, o mesmo ouro, ele tomando um destino errado, trouxe consequências erradas. Olha só que interessante, né? E o que é que a gente consegue entender com essa mensagem? De que nós temos o poder, você aí tem o poder de atrair bênção para a sua vida ou de atrair maldição, da forma como você oferta. Veja essa passagem aí, veja outras passagens aí que eu falei também para você, de como que você deve se comportar acerca do dinheiro, né? Que a forma como você oferta, como você dizima, como você
dar esmolas, ajuda as pessoas que estão ao seu redor, faz parte do seu culto a Deus, né? Na igreja primitiva tem uma outra questão aqui de uma pessoa que não era crente, né? Esse centurião aí, Cornélio, registrado em Atos 10, vai dizendo justamente que ele não era crente, mas ele, como tem essa passagem aí, ó, havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual fixando os olhos nele e muito atemorizado disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Poxa, bacana, né? Lembra daquela passagem que eu te falei aí da americana, da sala dos registros, né? Que ela tinha visto isso lá e tinha registrado? Olha só, um exemplo bíblico aqui falando disso aí. Não só as orações de Cornélio, mas também as suas esmolas, né? Os seus atos que ele fazia em prol de outra pessoa estavam sendo feitos para a memória de Deus, estava sendo registrado tudo aquilo ali, né? E aí depois acontece dele receber o Espírito Santo e tudo mais, mas você percebe que todos os atos que as pessoas fazem estão sendo registrados por Deus, né? Por que que você deve contribuir, né, Joás? Eu entendi, achei legal, bacana, mas por que que eu devo fazer as contribuições? Eu separei aqui alguns motivos também, né? E um dos motivos, talvez o melhor motivo que eu posso lhe dizer para que você contribua é que se cumpra a visão bíblica do dinheiro. E o que é essa visão? Se eu puder resumir aqui numa frase, é isso aqui. É você usar o dinheiro como um meio, né? Você usar o dinheiro como uma ferramenta. E essa ferramenta tem um seguinte objetivo, tem um seguinte propósito, que é você alcançar e melhorar vidas. Você vai entender melhor dessa forma como eu vou te explicar, né? Digamos que a igreja recebesse aí R$ 1 milhão de oferta, de dízimo. Alguma pessoa aí contribuiu. Você contribuiu, pronto. Você contribuir para a igreja aí com R$ 1 milhão. Agora você se coloca aí no lugar do pastor, né, da pessoa, do tesoureiro, da pessoa que vai gerenciar esse dinheiro. O que é que a igreja faria com R$ 1 milhão? Se a igreja aí, onde você se congrega, se ela recebesse R$ 1 milhão, o que é que ela faria? O que é que você acha? Né? Me diga aí, ó. Como é que seria o tamanho dessa igreja? Será que ia ser expandida a igreja? Quantas pessoas iam agora se congregar? 1 milhão? Oh, é dinheiro, né? Quantos membros agora essa igreja teria? Né? Quantos ministérios? Olha só quantos outros departamentos não poderiam ser criados, né? Por causa disso, desse dinheiro que entrou, desse recurso que entrou. Qual seria o tamanho de cada um desses ministérios? Ia ter ministério de dança, ministério de arte, ministério social, ministério da pregação, tem ministério demais, né? Ia ter com 1 milhão, a igreja ia ser grande, ia ter um arrumo de membro. Com muitos membros, iam ter mais problemas, ia ter mais ministério para resolver, né? Ou também, o que a igreja não poderia fazer com esse dinheiro para construir uma escola, para construir um hospital, para construir um centro de apoio, né, para dependentes químicos. Olha só como o dinheiro, ele é uma arma, né? Ele é justamente aí, ó, uma ferramenta que para se melhore a vida das pessoas, né? Você já imaginou aí se as igrejas, né, utilizassem esse dinheiro para construir escolas, para construir hospitais, para construir mais ações sociais? Quanto que ela ia trazer de benefício para a sociedade? Realmente, nós podemos mudar o mundo, não é frase de efeito, né? Quando eu descobri essa visão, né, a visão que Deus tem do dinheiro, usar o dinheiro como uma ferramenta, minha mente, ó, ficou desse jeito. Porque eu vi que, cara, isso pode acontecer. Se eu entregar o meu dízimo, se eu entregar a minha oferta, se eu fizer as esmolas, se o meu irmão também fizer a parte dele, se o meu outro irmão também, se a gente trabalhar com responsabilidade, for abençoado, tocar os nossos negócios aqui de forma correta, de forma que agrada ao Senhor, se a gente pega esses recursos, deposita ali no altar e entregando a Deus, se a igreja é responsável, se a igreja também sabe o que fazer com esse dinheiro, sabe que a missão dela é salvar vidas, sabe que a missão dela é fazer a expansão, né, do evangelho, do reino de Deus dessa forma, nós realmente podemos mudar o mundo. Imagina aí você ir para uma escola, você ir para uma faculdade cristã, imagina você ir para um hospital cristão, imagina você ir para um centro de recuperação de dependentes químicos cristão, imagina você ir para um psicólogo cristão. Imagina isso acontecesse. Realmente, nós podemos mudar o mundo, a forma como a gente pensa, a forma como a gente age. É,
a gente está tão envolvido ali de forma automática no culto, quando a gente entrega a nossa oferta, nosso dízimo, ou quando a gente liga a televisão, infelizmente, a gente vê tanta extorsão sendo feita aí do dinheiro, que a gente não quer nem ouvir falar. É como se a parte falando de dinheiro aí no culto fosse algo, ai, coisa ruim, coisa desagradável, sai de perto. Mas se você entender, se você mudar o seu ponto de vista, você vai ver que o dinheiro que você está entregando, ele não é em benefício somente do pastor. Se a igreja tiver uma boa visão, e é por isso que você também deve compreender melhor como as coisas acontecem aí na sua igreja, você realmente pode mudar o mundo, você pode mudar a sua cidade, você pode mudar o seu bairro, você pode mudar a sua rua com esses recursos que estão sendo dados, né? Uma coisa que acontece, digamos que você ganhasse aqui, né, 300 milhões de reais. Eu comecei a debruçar aí sobre essa visão do dinheiro depois que eu vi aí no final de um ano aí um prêmio aí da Mega Sena de todos, de todo o prêmio, né? O prêmio do ano novo acumulado, que seria 300 milhões de reais. Aí eu nunca fui muito envolvido com esse negócio de jogo nem nada, mas aí eu fiquei pensando no seguinte: rapaz, se eu ganhasse 300 milhões de reais, o que é que eu ia fazer com esse dinheiro? Eu fiquei pensando de verdade. Eu nunca tinha parado para pensar, não, mas eu fiquei pensando seriamente nisso. Rapaz, eu ia dar o dízimo. Rapaz, 300 milhões ia ser 30 milhões de dízimo. Olha só, é dinheiro pra caramba. E aí, você vai vendo o que você poderia fazer com esse dinheiro, né? Alguém ganhou esse dinheiro nessa Mega Sena acumulada. Aí alguém ganhou. Se for uma pessoa que não conhece a Deus, né, que não conhece a Bíblia, que não se interessa aí por fazer o que a Bíblia diz, né, por pregar a vontade de Deus, o que é que essa pessoa vai fazer? Vai gastar com bebida, vai gastar com droga, vai gastar com prostituição. Você pode ver aí as pessoas que ganham na Quina, na Mega, que pegam esse dinheiro. Você pode pesquisar na internet aí as pessoas que ganharam uma bolada de dinheiro aí, por reality show, por jogo, por aposta, como que ela utilizou esse dinheiro, né? Como que ela ficou pobre aí depois de alguns anos, né? Demorou um tempinho, demorou, sei lá, 3, 5, 10 anos, mas essa pessoa voltou a ser pobre novamente, né? Mas se você tivesse essa visão aí que eu estou te falando aí nos últimos minutos, se você utilizasse esse dinheiro para dizimar, se você utilizasse esse dinheiro para ofertar, se você utilizasse esse dinheiro para ajudar o próximo, que potência não seria, né? Para pensar nisso aí, porque o dinheiro está na mão de alguém, concorda comigo? O dinheiro está na mão de alguém e vai passando de mão em mão. Mas esse dinheiro, ele é utilizado como uma ferramenta mesmo. Assim como eu te falei que o dinheiro, né, bem utilizado, ele pode ser uma ferramenta de apoio para a comunidade, ele também pode ser para financiar clínicas de aborto, centros de prostituição, para fazer flexibilização de leis que vão prejudicar aquela pessoa que está mais pobre, aquela pessoa que é vulnerável. Então, o dinheiro, ele exerce esse poder sim. Eu te falei que o poder, né, está na sua mão. Então, se a tua índole é má, se você está tem planos ruins com esse dinheiro, você vai usar esse dinheiro para destruição. Você não vai utilizar esse dinheiro para benefício, né, para ficar bem, para ajudar as outras pessoas, né? Satanás, ele coloca justamente esses pensamentos aí na sua cabeça para que você não entregue o dinheiro para a igreja. Satanás sabe o poder que a igreja tem com o dinheiro, né? Mas ele coloca na tua cabeça, rapaz, dizime não. Rapaz, você tá tão apertado, né? Você não precisa dizimar agora. Não, não oferte não, não. A igreja já tem muito. E aí, quando as pessoas vão fazendo isso, ó, o poder da igreja vai diminuindo. Sem recurso, a igreja não faz nada, nenhuma dessas coisas. Sem recurso, a igreja não se mantém nem de pé. Como é que ela vai pagar o aluguel? Como é que ela vai distribuir as cestas básicas? Como é que ela vai sustentar talvez um missionário que exista, talvez um outro pastor de alguma congregação que esteja em algum de outras cidades, né, para se manter de forma digna? Como é que ele vai fazer isso em dinheiro? Vai fazer com a oração? Eu não pago minhas contas com a oração, nem você, né? Então, se precisa de dinheiro para essas coisas, o dinheiro não está fora disso, né? Uma coisa interessante aqui, que uma pergunta que é feita me responde aí nos comentários o que é mais importante para você. Se é a vida ou o dinheiro. Me explica aí. Então vocês me disseram aqui, ó, que o mais importante, sem dúvida, é a vida, né? Pô, Joás, a vida é muito mais importante do que o dinheiro. E eu até concordo com você nisso aí também. Agora, deixa eu te colocar um negócio para você pensar.
Se você está me dizendo aqui que a vida é mais importante do que o dinheiro, e você foi disposto, teve a intenção, teve a proatividade de entregar a sua vida para Deus, que é algo mais precioso, na verdade, por que não entregar o dinheiro? Se a vida, que é mais cara, que é mais preciosa, que é mais importante, você entregou ela para Deus, sem nem pensar duas vezes, por que que para entregar o dinheiro é essa marra toda? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? De como tem algo estranho nesse sentido. É como se você não pudesse ou não quisesse, ou é um negócio assim. Seja você ofertar pouco, seja você ofertar muito, sempre tem alguma questão nesse sentido. Então é justamente isso, essa batalha que acontece para que você não oferte, não contribua e diminua o poder da igreja. Esse poder de você chegar a alcançar outras pessoas, né? Então, tem um texto aqui, e o texto de Malaquias 3, né? Pensou que eu não ia falar dele, né? Mas cheguei nele sim. O texto de Malaquias 3 diz o seguinte, né? Trazei todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos. E comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, se não derramarei sobre vós todas as bênçãos, que nem conseguirás guardá-las todas. Olha só que coisa interessante, né? E esse versículo aqui, cara, é fantástico, sem dúvida nenhuma, e é muito utilizado aí quando se fala nessa questão do dízimo. Porém, o que eu quero te chamar a atenção aqui é porque tem algumas pessoas que pensam que porque estão dizimando, de que estão ofertando, agora ela tem uma espécie de seguro. Ela agora está blindada, está protegida contra o devorador, né? Porque agora tudo vai dar bem, porque Deus prometeu, disse que era por provar a ele se ele não abrisse as comportas do céu e tudo mais. Tá dizendo isso no texto, Joás? Tá lendo aí. Tá lendo aí dizendo que é verdade. Entretanto, você quando vai lendo, né? Não só esse texto de Malaquias, quando você vai lendo os outros livros, tudinho, vai entendendo um pouco melhor como é que funciona as leis de Deus, você vai entendendo o seguinte, que à medida que você vai colocando, vai obedecendo, vai aplicando, vai colocando aí no seu dia a dia, na sua rotina, as leis de Deus, os conselhos que Deus te dá para você ter uma vida melhor, mais e mais você é abençoado. Deus nunca iria dizer um negócio desse, de que você deu dinheiro e que agora Deus está obrigado. E se Deus não fizer, você vai fazer o quê? Vai botar Deus na justiça, é? Vai botar Deus no Código de Defesa do Consumidor? Vai fazer o quê? Não tem como você se opor aos planos de Deus. Você ofertar, você dizimar, não é uma espécie de seguro ali para blindar suas finanças, não. Mas é incoerente também você dizer que serve a Deus, você dizer que cuida bem da sua igreja, você dizer que se importa com o próximo e tudo mais, e não entregar o dinheiro. Eu não acabei de perguntar a você o que é mais importante da vida? Como é que você se dispôs a entregar a vida e não entrega o dinheiro? Não tem alguma coisa errada aí, não? Não tem alguma coisa de estranho nisso aí, não? Então, o que a Bíblia vai falando é de que sim, ó, quando você entrega o dinheiro, eu já te falei aí vários e vários versículos, como que Deus te assegura que vai te abençoar fazendo isso. É claro que a gente não faz pensando nisso, mas a gente faz sabendo que isso vai acontecer, né? Sabendo que Deus tem várias formas de nos recompensar por essa obediência, né? Então, o texto de Malaquias, para eu poder sintetizar aqui para você, é isso aí de que você oferte, de que você dizime, faça isso com alegria no coração, mas que você não fique pensando que isso aí é uma artimanha, é uma coisa que você vai ter agora para poder questionar Deus lá na frente. Não. Entendeu? Você tem que obedecer porque é mais uma obediência que você tem que ter nas leis de Deus, né? E aqui em Tiago diz o seguinte, ó, portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Olha só que texto fantástico esse aí de Tiago, né? As pessoas pensam que está cumprindo toda a lei, mas rapaz, se você deslizar em uma, é como se a lei toda fosse perdida, né? Por isso que Jesus disse que aos homens era impossível eles se salvassem, né? Por isso que a salvação ela é de graça, né? Ela é dada de graça para a gente. O que mais eu tenho para você? Joás, o que é que eu ganho em contribuir? Eu tenho algum benefício? Tem. Tem benefício sim, vou dizer para você. Um dos benefícios é você se tornar mais semelhante a Deus. Lá no início, ó, se tem uma pessoa que mais doou aqui foi Deus. Deus deu
a coisa mais importante que Deus deu seu próprio filho, né, para morrer por nós. Está lá em João 3,16. A maior doação que Deus fez, né, de tanto amor que ele teve. Mas ele continua nos dando, dá um oxigênio, dá a vida, dá o nosso trabalho, né? Deus é um Deus doador. Então, quando a gente doa, quando a gente está aí replicando, aprendendo, eu não estou achando a palavra, mas quando a gente vai repetindo essa prática do nosso Pai, a gente vai se tornando mais parecido com Ele, né? Então, o ato de você doar, ele não é humano. O ser humano, ele é egoísta, ele pensa nele. Ele voluntariamente não vai pensar em outra pessoa. Mas justamente a Bíblia vai falando, através de vários e vários versículos, de que você deve doar, você deve fazer esse sacrifício, digamos assim, para que você coloque essa nova prática, né, esse novo costume na sua vida. Porque você vai estar se tornando uma pessoa mais espiritual, vai estar se tornando uma pessoa mais próxima de Deus por causa disso, né, obedecendo a esses princípios. Quando você contribui, você se torna mais humilde. Você começa a prestar atenção de que você não vem em primeiro lugar, o outro está em primeiro. Porque quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você tem que fazer é retirar o dízimo. Então, quando você retira o dízimo, o que é que você está fazendo? Está pensando na outra pessoa, está pensando na tua igreja, está pensando nos irmãos que vão precisar de uma cesta básica, dos irmãos que vão precisar de alguma assistência e precisa do seu dinheiro. Então, quando você faz isso, você já está pensando que, rapaz, esse dinheiro todo não é só meu, não. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Outro princípio aqui financeiro, nesse sentido, que você começa a entender que dos 100% que você tem, você dizima, entrega 10%, fica 90%, e rapaz, eu tenho que viver com os 90%. E é para viver com os 90%, viu? Tem gente que pega os 90%, aí vai se enveredar em fazer dívida, em fazer empréstimo, isso, aquilo, outro, aí depois está todo apertado, está todo aperreado, aí depois vem, mas Deus, eu entrego os dízimos e tô assim nessa situação. Mas é por causa disso. É para você gastar 90%. Você foi tomar emprestado. Aí agora você está gastando 100, 120, 150% que você ganha, fica difícil, né? Então, o dízimo ele vai te mostrar, as contribuições vai mostrar para você viver com menos do que você ganha, de que aquele dinheiro que você tem não é para ser tudo torrado. Vou falar um pouquinho sobre a organização financeira. Né? Você tem que ter dinheiro para dizimar, você tem que ter dinheiro para ofertar, você tem que ter dinheiro para construir a sua reserva, para ter seus imprevistos. Né? Você vai ter que dar vários destinos para esse dinheiro. E olha, se acontecer alguma queda na sua renda, vai ser muito mais fácil você se organizar. Imagina aí, se você ganha 5 mil, gasta 5 mil, e do dia para a noite você perde o emprego. Puf! Aí você vai receber R$ 1.300 aí de seguro, e como é que tu paga as tuas contas? Agora, se você recebia 5 mil, fazia a gestão aí direitinho, digamos que dos 5 você gastava 3, e aí foi demitido, tá mais fácil, né? Porque você vai receber 1.000 e pouco aí de seguro e vai ter que contribuir com o restantezinho. Mas se você estivesse gastando aí, ó, sempre no mesmo nível do que você ganha, ia estar mais complicado, né? E você também, quando contribui, você usufrui da estrutura da igreja, né? Você, quando vai lá, leva seus filhos estão lá num ambiente talvez climatizado, né? Tá com pessoas de que estão ensinando ali coisas para ele, você está usufruindo ali daquela estrutura, sei lá, eu não sei como é que é a condição da sua igreja, mas a sua igreja deve ter um banco, deve ter um ventilador, deve ter um ar-condicionado, deve ter uma pessoa ali que está preocupada com a sua vida, que vai poder passar as mensagens de Deus para você, deve ter aí a escola dominical, que é o ambiente de instrução, né, que vai ensinando melhor como se deve valer a vida prática cristã, né? Tem também o segmento, né, o departamento da ação social, em que se você estiver numa situação de vulnerabilidade, você pode receber alguma cesta básica, alguma orientação jurídica, alguma orientação. Se a igreja não existisse, esses serviços também não existiriam. Então, quando você está lá contribuindo, quando você está entregando seu dinheiro, você também está sendo beneficiado, usufruindo dessa estrutura, né? E concluindo, né? Concluindo nessa nossa aula aqui, né? Te falei o que, é que são contribuições, são os dízimos, as ofertas, são as esmolas, né? As contribuições no Velho e no Novo Testamento. A gente viu que elas devem continuar existindo, não foi uma prática abolida aí nem por Jesus, nem pelos apóstolos, e que esse dinheiro foi utilizado, né, para a ação social, deve ser utilizado para esse fim, né, com esse intuito de melhorar a vida das pessoas, para que se cumpra a visão bíblica do dinheiro. E você deve contribuir por causa desses vários motivos que eu falei aqui para você. E
Acho que aqui concluímos, né? Eu sei que esse não foi todo o conhecimento de dízimo, de oferta, de esmolas. Eu acredito que ainda tem mais coisa que a gente possa falar, mas para que não ficasse tão extenso, eu acho que eu consegui te passar aqui as principais coisas, né, falando acerca desse assunto. Então, esses aqui são os meus contatos. Se você precisar conversar comigo, me mandar um e-mail, me mandar uma dúvida, fique super à vontade.